Quando eu olho para a condição em que nós estamos vivendo, ou melhor, estão conduzindo aqueles que não participou ou ficaram omissos aos acontecimentos, aos fatos históricos, ou mesmo sobre o terror de um governo único, hoje queixa-se da situação em que se encontra. A questão hoje, ela está tão polêmica, não é que ela está polêmica. Nós temos visto, não faz muito tempo, algumas pessoas até dizem que os anos 80, os anos 60, 70, 80 eram anos maravilhosos, anos dourados, onde nós tínhamos músicas, onde nós tínhamos vários cantores, entre eles nós podemos Barão Vermelho, Placa Luminosa, nós tínhamos ali Lobão, nós tínhamos ali Kid Abelha e Abóbora Selvagem, nós tínhamos tantos conjuntos, tanta música maravilhosa, e na parte romântica a gente se perdia, Giliard, tantos outros, até mesmo um romântico artístico que eu até gosto, Benito de Paula. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Mas não foi o tempo que acabou, foi as pessoas que usaram os meios, métodos para destruir. E isso passou despercebidos. As universidades foram destruídas. As pessoas entram e saem completamente mudados. Saem militantes de esquerda. Nós temos hoje, e eu vou falar uma prática real, que é a teoria, a aplicação e a confissão de um método de Yuri Bezmenov, que era um russo que trabalhava para a KGB. Ele aplicou a todos os países aliados essa sua teoria e deu certo. Deu certo. Revoluções foram dadas para que pudesse mudar algumas coisas na Constituição. Ele deu certo. Essa esquerda maldita conseguiu. E não há o que fazer. Não há o que fazer. Observe as coisas que estão ocorrendo hoje. Não há como alcançar os objetivos. Eles estão vencendo porque uma parte dessa população foi alcançada por esses métodos. E nós não podemos nem dizer, nem afirmar ao contrário. Olha a nossa música, olha essa cacofonia, olha essa porcaria que nós estamos ouvindo as ruas, idiotas passando com um som alto, um som estarrecedor, que não é só o barulho, não tem letra, não tem música, não é nada. Vem as músicas eletrônicas, acabou com a nossa cultura musical, acabou com o nosso teatro, acabou com tudo, e tudo isso diante de cada um de nós, que dizemos ou falamos, somos conservador ou conservadores. Aceitamos a pluralidade política porque é o meio de fazer com que as pessoas que foram alcançadas pelos métodos de Yuri pudessem ter os locais ou partidos que pudessem atender às suas necessidades essas alcançadas por esses métodos que destruiu. Isso é o que aconteceu. Não tem mais condição de falarmos sobre democracia, porque não tem como você falar sobre algo que é único, com uma polaridade política e com uma diversidade de partidos e uma diversidade de ideias, que não bate, não tem fundamento. As pessoas concordam até em certo ponto, depois discordam, porque não é bem assim. Nós estamos adotando criminosos, suas ações, estamos defendendo. Observe, abra os seus olhos e observe, ou melhor, abra os olhos da mente e observe
que existe direitos humanos para bandido. Bandido. Direitos humanos para bandido. E é pessoas normais que aplicam esses pensamentos. Oh, mas tinha que ter que direitos humanos, o cara é criminoso, o cara é bandido, é assassino, estuprador. E pessoas que se diz conservador falam sobre conceito de direitos humanos. Até aqueles que se diz conservador foi alcançado por essa teoria, esse método de Uri Bensmenov. A esquerda conseguiu. Não tem como você sair disso, a não ser criar um outro sistema. Isso acontece se houver de fato um movimento que possa fazer as mudanças necessárias. E mudanças necessárias aqui que eu estou falando é as pessoas se sentirem lesadas em toda a ação política que se estabeleceu no Brasil. Pronto, acabou-se. Enquanto isso, as pessoas vão viver de ilusões. Ilusões. Amanhã o governo mundial, amanhã vai acontecer isso, amanhã. Pare de sonhar, pare de ser idiota. Viva simplesmente o dia de hoje e simplesmente abata aquele que quer te abater. Essa é a maior das nossas necessidades. É fazer neutralizar quem quer neutralizar você. Porque isso já foi rompido. E tudo isso está acontecendo porque a ordem foi destruída. A ordem constitucional foi destruída, acabou. Não tem mais nada. Tudo que nós estamos vendo hoje, as pessoas conversando, as pessoas discutindo, é sobre o acontecimento. Não estão mais discutindo sobre o fato. E nem porque aquilo nasceu. Ou por que chegamos. Não, é só pelos fatos. Fulano de tal roubou, fulano de tal isso, fulano de tal aquilo. Mas hoje nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas não tem resultado. É uma bola, é um círculo. Sabe aquele círculo da morte no picadeiro, no circo, onde as motos ficam circulando? É assim que a notícia está ocorrendo hoje. Não tem solução. Observe, não tem solução. E todos... não. Quando eu falo sobre fundamentos, não, isso aqui não tem muito interesse. Claro que não tem interesse, você está completamente dominado. Você tem que saber o motivo pelo qual essas coisas estão acontecendo. Por que está acontecendo isso aqui? Por que nós temos que passar por isso? Por que nós temos que atender esse chamado? Por que nós tem que existir o porquê? Enquanto não existir o porquê, nós vamos aceitando essas destruições que vêm de cima para baixo. A ordem acabou. Só há uma resposta se destruirmos todo esse aparato de ideias que caiu sobre um povo, esfacelando a democracia, fragmentando a ordem constitucional, a ordem constitucional rompida. Enquanto isso, as pessoas não conseguir se unirem para refazer a democracia, não tem como, porque existem milhares de partidos à espera de qualquer pessoa que crie. Hoje eu quero ser cachorro, vamos criar um partido só para cachorro? Não, hoje eu quero ser formiga. Então essas ideias vão surgindo e as pessoas vão aceitando. Não, é seres humanos. Seres humanos. Aí ocorre o contraditório. Não, e os direitos humanos, os mesmos que se diz conservador, buscam os meios de alcançar esses para poder se beneficiar e vai ter que beneficiá-los de uma outra forma. É o toma lá da cá. Ou então queima-se. É isso que está acontecendo no Brasil. Ou as pessoas tomam consciência do que é democracia e sobre o que é os fundamentos que rege uma nação, que nós não somos mais nação, não temos mais nação, podem querer discutir ou contradizer o que estou falando, à vontade, fique à vontade, mas nós não temos. É só observar, volta. É só observar. Isso está acabando. E isso simplesmente está destruindo o conservadorismo e estamos adotando outros meios para alcançar essas pessoas. E não podemos aceitar que rever uma democracia é preciso destruir completamente
completamente o pluralismo político. Completamente. Sem exceção. Não há escândalo quando você tenta, de todas as formas, rejeitar aquilo que amanhã vai destruir você, vai rejeitar você. E eles não vão ter dó. O tribunal ao qual nós estamos vendo quando reunir não tem misericórdia de você porque você é bonzinho ou porque você não cometeu nenhum crime. Ah, eu sempre pedi isso para isso, eu sempre pedi isso para aquilo, para todo mundo. Isso não conta, meu caro. Não conta. É preciso haver uma tomada de decisão, deixar de lado alguns conceitos que não são seus, são dessa gente que estabeleceu o conceito de diversidade, de liberdade, ao qual sabemos que isso não dá em nada. Em nada. Liberdade se consegue com democracia, com ordem e princípios constitucionais para reger tudo aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para respirar e viver como uma nação e uma soberania. Até lá, um abraço a todos.